E aí, galera, mais uma vez nós estamos aqui para mais um debate com nossos companheiros de sempre. Hoje com a parceria novamente do nosso sócio Edival Santos, do nosso novo sócio Jonas Soares e de uma pessoa que talvez seja o nosso sócio, Manuel Lopes. Então, estamos aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar uma curtida para dar uma moral aqui para a gente. Hoje nós vamos falar de uma notícia muito importante, vamos debater, na verdade, sobre a questão social do nosso país. Pobreza, valorização do ser humano. Então eu quero compartilhar aqui, antes de perguntar aos nossos colaboradores, eu quero compartilhar a tela de uma notícia, que foi essa notícia aqui, que aconteceu no Carrefour, lá em Recife, que um homem morre em Carrefour, no Brasil. O supermercado cobriu o corpo com guarda-sóis e loja continua aberta ao público. Bom, então vamos lá, nós vamos partir dessa imagem aí, e eu vou começar agora com o companheiro Jonathan. Jonathan, o que a gente pode falar disso, bicho? O cara morto no supermercado, as pessoas fazendo compras, colocaram tapume de araque nos guarda-sóis. Que valorização da vida é essa? É difícil falar, porque assim, à primeira vista é uma notícia que choca todo mundo, mas a gente precisa, é urgente, né, a gente passar da indignação para a ação. Eu acho que isso é muito, enfim, né, tá todo mundo chocado, mas eu demorei muito para poder conseguir concatenar um pensamento concreto em relação a isso, porque à primeira vista a notícia deixa todo mundo muito paralisado. Agora, eu queria começar levantando a seguinte ideia, né? Que a gente precisa colocar na cabeça de que no capitalismo o julgamento moral não acontece, muito menos acima do lucro, certo? Então, o capitalismo, ele é um sistema de produção, ele é um modo de produção que não é nem moral, nem imoral. O capitalismo, ele é simplesmente amoral. O capitalismo, ele não tem moralidade nenhuma, porque o objetivo final é sempre o lucro, e apenas o lucro. O lucro é a meta final de toda a engrenagem que se montou desde que o capitalismo é capitalismo. O trabalhador é uma peça substituível dessa engrenagem. Em todo caso, é por isso que o capitalismo faz tanta questão de que se tenha reservas de mão de obra, uma mão de obra barata, precarizada, porque o trabalhador, nesse contexto, é uma mercadoria, né? Então, o trabalhador, ele deixa de ser um indivíduo e passa a ser mais uma peça dentro de uma engrenagem. No Brasil, não só no Brasil, mas em toda a máquina do capitalismo, eu acho que quem coloca isso muito bem, assim, é cirúrgico, é o Florestan Fernandes, né? O Florestan Fernandes, ele fala que no capitalismo a individualidade e os princípios políticos, eles estão sempre sujeitos aos princípios econômicos, né? Então, ou seja, de novo, a individualidade e o princípio político de uma sociedade, no capitalismo, ele vai estar sempre sujeito aos mandos e desmandos dos princípios econômicos, né? É tanto aí que mais para frente ele vai propor um modelo de democracia que seja uma democracia ampliada, que não seja baseado especificamente nessa lógica da economia, do princípio econômico e do lucro acima da vida, né? Em todo caso, nesse caso do Carrefour, eu fiquei pensando também que a gente podia adaptar o conceito de banalidade do mal, sabe? O conceito de banalidade do mal, desenvolvido lá pela Hannah Arendt, claro que guardando as devidas proporções do momento em que ela pensa esse conceito, mas a banalidade do mal é justamente o momento em que o indivíduo, e aí eu estendo isso para o sistema, é o momento em que o indivíduo deixa de fazer qualquer julgamento moral em relação àquilo que ele está fazendo. Então, ok, o cara morreu, mas o mercado não pode parar e, assim, não se faz um julgamento se ali é uma vida, se ali é um pai, se ali é um filho, não, a gente tem que fazer. Né? A falta de julgamentos sobre a questão, a necessidade de fazer a engrenagem funcionar acima da vida, que é isso que a gente está vendo atualmente no Brasil, né? É um discurso amplo, essa história de que a economia não pode parar, mas a economia não pode parar, mas a custo de quantas vidas? A gente está dentro de um sistema pandêmico, né, de uma pandemia, que a gente tem mais de 100 mil mortes, mas o discurso é um discurso banalizado, de que não pode parar, de que tem que continuar. Então, a gente sai do micro, que é o caso do Carrefour, e acaba levando para o macro. Né? Eu estava vendo na reportagem que a responsável pelo mercado disse que a vida segue. Então, ela mandou circular, mandou seguir, ou seja, ela não julga, né? Ela só faz.
E eu, assim, fiquei muito. Porque parecia a música do João Bosco. A música do João Bosco de frente pro crime, né? Que tá lá o corpo estendido no chão, em vez de foto, em vez de rosto, uma foto de um gol, uma praga de alguém, um silêncio servindo de amém. A música do João Bosco tá ali. A indiferença, de uma certa forma, na nossa sociedade, da gente ver uma notícia dessa e alguns se indignam, outro não. Isso tem a ver também com a exposição massiva de imagens que nós temos, de imagens violentas, de programas sensacionalistas, que banalizam essa violência, que banalizam banalizam o assassinato, banalizam crimes, né? Em todo caso, é isso que a Susan Sontag fala num livro chamado Diante da Dor dos Outros. E aí, nesse livro, ela desenvolve essa ideia de que, na nossa sociedade, essas imagens violentas que deveriam chocar, elas acabam passando. Elas passam despercebido porque a gente já está meio que assim, blindado, nosso olhar está acostumado a tanta tragédia, a tanta imagem violenta, que não há crítica a isso. A gente consome essas imagens, mas a gente não critica. Em todo caso, foram basicamente essas três linhas de raciocínio que eu pensei, né? Essa ideia do capitalismo que coloca o indivíduo abaixo do lucro, a falta de julgamento moral sobre aquilo por parte do mercado, né, da gerência do mercado e por parte das pessoas que cumpriram essa ordem, o choque que isso causa na gente, mas ao mesmo tempo é um caso que daqui a 2, 3 dias ele vai estar completamente esquecido. Né? Isso não pode ser esquecido. A gente tem que estar lembrando o tempo todo que é uma vida e não há valor maior que a vida. A gente não pode colocar lucro acima da vida, a gente não pode colocar engrenagem acima da vida, a gente não pode colocar produtividade acima da vida. Muito bem, Jonathan, obrigado. Companheiro Edival, você é o chefe do Carrefour. Você mandou funcionar? Aí a gente percebe o seguinte, né? Quando a notícia vem à tona socialmente, quando há críticas, há uma mudança de protocolos. Me parece que a gente vive uma sociedade líquida. E aí eu trago, só para usar como referência, o Zygmunt Bauman, né, em seu livro intitulado Tempos Líquidos. Ele é um pouco pessimista, mas ele fala, talvez com muita lucidez, sobre essa sociedade de consumo. A gente percebe que cada dia que passa, nós estamos cada vez mais individualistas. É uma sociedade onde as relações ou o tratamento com o ser humano está distante, está cada vez mais distante. A gente não preserva, né, as proximidades. É interessante quando ele coloca uma questão bem óbvia. O telefone celular, né, a internet, que muitos dizem que aproximam, na verdade, se preserva o distanciamento. Essa conexão, ela não aproxima, ela preserva o distanciamento. Estamos cada vez mais distantes. Essas são discussões que a gente leva muitas vezes para o cotidiano, para a sala de aula, colocando para os nossos jovens, né, que é um absurdo você estar em um ambiente e não perceber o outro. E essa situação, essa cena, ela demonstra como o ser humano realmente está afastado um do outro. Então, você encontrar ali naquele ambiente um corpo humano, parece que não existia, né? Estava invisível aos olhos, e pessoas que viram, pessoas que testemunharam a situação, chegaram a comentar que escutaram, não, a vida continua. Então, o que o professor Jonathan coloca, e eu assino embaixo, é realmente que a nossa sociedade precisa urgentemente buscar os valores talvez até tradicionais, trazer de volta os valores familiares, o afeto, né? Eu me lembro de uma cena bem interessante. Quando começou essa quarentena, um jovem me perguntou pela primeira vez o que vai acontecer com aquelas pessoas que moram nas ruas. E aí eu perguntei a ele: você só percebeu isso agora? Porque vejam, a nossa rotina, o nosso dia a dia, né, essa mecanização, esse ser automático, totalmente conectado, a gente não consegue enxergar
os valores do ser humano. Eu me lembro de algumas matérias anteriores, e só para fazer aqui um contraponto, talvez seja até polêmico, mas às vezes se dá mais atenção a algum animal do que ao próprio ser humano. Não que um animal não tenha o seu valor, não deva ser preservado, existe política para isso. Então eu fiquei extremamente horrorizado. Eu acho que é até um tema que a gente fica procurando palavras para poder socializar, né, para poder transmitir ao público, mas é difícil encontrar, porque eu não consigo definir as atitudes, porque você não consegue se identificar. Então isso tem muito a ver com os valores familiares, isso tem muito a ver, volto novamente, e sempre falando, com a educação. Educação da casa, da família, educação na escola, que a gente, como professores, sabe que é difícil você incutir, às vezes, em alguns jovens. É uma coisa que a gente, às vezes, tem que debater bastante para tentar sensibilizar. E eu acho que muita coisa termina sendo realmente politizada e, como o professor colocou, a política hoje, não só a política, como a economia tem influenciado demais as nossas atitudes. Então, às vezes, a gente acaba sendo realmente desumano. Muito obrigado, companheiro Edival. Obrigado pelas suas palavras. E assim, agora passando a palavra para o companheiro Manuel. Manuel, ser humano não vale nada? Olha, eu lembrei de uma amiga, ela tinha uma amiga aqui de Garanhuns, ela muito brincalhona, ela dizia assim, vou a Recife tomar um banho de civilização. Aí, né, aquela coisa da gente aqui do interior, vou tomar um banho de civilização e volto, né? Era uma brincadeira. E eu fiquei pensando, quando eu vi essa reportagem, e assim, eu não tenho, talvez hoje em relação a esse tema, eu estou aqui mais para aprender com os colegas, gostei muito da argumentação dos colegas, eu acho que me fez pensar de alguns prismas que eu talvez não tenha observado, acho interessante isso, mas eu fiz uma conexão quando eu estava aqui na cidade de São João, Pernambuco, aqui pertinho de Garanhuns, e eu estava dentro do supermercado e de repente começaram a fechar as portas do supermercado e eu fiquei assustado, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Não estava acontecendo nada, era apenas um funeral que estava passando no centro da cidade e o comércio inteiro estava baixando as portas em respeito àquele funeral que estava ali acontecendo. Eu achei aquilo muito interessante, porque é uma maneira de respeitar, de honrar, né, aquela família e possivelmente as pessoas que estavam baixando as portas, porque estava passando aquele funeral, nem sabiam quem era o falecido. Alguns nem sabiam, mas é apenas a cultura e o costume. Aí eu fiquei me perguntando, eu digo, eita, quem é que é mais civilizado, né? Será que é esse costume do interior ou a gente ir na capital? Inclusive, eu gostava muito de ir aí no Carrefour da Torre, né? E já fui várias vezes, mas a gente vê realmente essas preocupações, às vezes, isso faz lembrar, por exemplo, quando falece algum pai ou algum estudante, ou algum funcionário da escola, e a escola fecha, e aí algum pai diz assim, mas por que fechar? Né? Poderia ter tido aula, quem foi que morreu mesmo? Então, assim, eu vou mais, assim, parabenizar os meus companheiros aqui debatedores, mas, assim, eu como religioso também, me faz lembrar a ideia de compaixão, né? Então, o cristianismo, ele essencialmente trabalha a ideia da compaixão pelo próximo. E uma coisa muito interessante também é a dignidade do corpo. Por que nós construímos cemitérios e não jogamos as pessoas de qualquer forma, assim, numa vala comum? Não, porque o corpo ele tem uma dignidade, não somente a alma, né, mas o corpo. E na essência do cristianismo, que tem a ressurreição, aí para alguém ressuscitar, uma condição sine qua non é o corpo. E aí nós cuidamos bem do corpo, porque esse corpo vai ressuscitar, né? Então, assim, é claro que várias pessoas que estão nos assistindo agora não são pessoas religiosas, mas está se falando de um país que todo mundo diz que é cristão, né? E se a gente esquecer desse cuidado com o outro, até mesmo nos últimos momentos, que é cuidar do corpo, essa dignidade do corpo, e aquele corpo representa uma vida humana, uma história e conexões
familiares. É isso aí, mano. Esse tema é muito complicado para mim. Quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, eu morava em São Paulo. E lá, numa das vezes que eu fui para a escola, porque eu morava na Pedreira e ia estudar em Santa Amaro. E eu saí um dia e tinha um corpo estendido no chão com um tiro na cabeça. Eu era criança, eu tinha a idade do meu filho aqui do meio, eu tinha 11 anos, eu não sabia nem que o cara tinha, eu só sabia que o cara estava morto. E aí eu fiquei com aquela imagem na cabeça. E coincidentemente, não sei, por um desses acasos do destino e da vida, a professora de língua portuguesa trabalhou esse poema de Carlos Drummond de Andrade, que é A Morte do Leiteiro, que eu vou ler agora para vocês. Não vou comentar nada, eu vou só ler, porque assim, é emblemático para mim, porque ficou a imagem até hoje. Estou com 42 anos e eu vi aquele corpo lá. Lógico que eu vi outros corpos mortos da minha frente, infelizmente, porque foi aquele primeiro e porque, coincidentemente, a professora trabalhou comigo esse poema e eu gostei muito porque me fez refletir sobre a nossa sociedade. Então vamos lá. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom pra gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens do sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão a garrafa branca, não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro ignaro, morados na rua Namu, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja o impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite, disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, que passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latino por princípio, ou um gatinho quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico, ladrões fecham o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão! Se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei o inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida do nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade, a noite geral persegue, amanhã custa a chegar. Mas o leiteiro, estatelado, ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no gatilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando o terceiro tom, a que chamamos aurora.
Então, assim, a vida humana é tão valiosa que eu quero terminar dessa forma. Então, muito obrigado para todos vocês e é uma vergonha a gente não valorizar a vida. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e curtam nosso vídeo. Tchau.